Bom dia, seu André. Bom dia. A gente veio aqui no grupo para conversar um pouco contigo. Eu queria saber o teu nome, como é que você se chama? Então tá beleza. Então meu nome é André Holdfer. Então eu vim do ramo financeiro há muito tempo, né? Trabalhei 20 anos no ramo financeiro e fazem 4 anos que agora eu atuo nesse ramo financeiro como consultoria e financeira. Então sou formado em administração e tenho duas pós-graduações, uma em gestão financeira e outra em custos e planejamento financeiro. Então tudo realmente voltado ao ramo financeiro, é o que eu faço a vida inteira. E você sempre morou aqui por Concórdia, trabalhou aqui ou você veio de fora? Não, eu sou natural aqui de Concórdia, mas eu trabalhei durante 7 anos em vários municípios de Santa Catarina. Então a gente quer ver com você, conversar e saber como a contabilidade impacta ou não no teu serviço. A nossa primeira pergunta é qual a função de um consultor e como ele pode beneficiar indivíduos e empresas. Certo, então a nossa empresa ela tem vários consultores, a gente trabalha numa equipe de 7 pessoas, então geralmente a empresa vem até nós com algum problema financeiro ou alguma dificuldade até que a contabilidade não conseguiu resolver. Mas principalmente o nosso foco como consultor é ver qual que é a dificuldade da empresa para depois a gente montar um plano estratégico para essa empresa. E então, com base na contabilidade, né, a gente quer saber como é que ela auxilia no teu planejamento financeiro, quais que são talvez as planilhas, o relatório, informações que você leva em consideração. Tá, primeiramente, então a contabilidade ela nos fornece todos os dados do cliente, desde contrato social, balancete, DRE. Então esse material a empresa fornece nós, até para a gente ter uma base da onde a gente começa a atuar na empresa. Se tem problema de fluxo de caixa, se tem problema de custo, que é um grande problema hoje das empresas, às vezes elas não conseguem ou não sabem qual que é o custo real do produto ou serviços que elas estão vendendo. Então, primeiramente, a contabilidade nos fornece os documentos básicos da empresa. Em cima disso, a gente monta planilhas, principalmente de fluxo de caixa, entradas e saídas, que às vezes o básico para nós é natural, às vezes a empresa não consegue distinguir a entrada, a saída, custo, o que é custo fixo, o que é custo variável. Então a gente faz todo esse trabalho e geralmente a gente monta uma planilha ou uma estratégia em cima de cada empresa. Nós não temos uma planilha engessada que serve para todas as empresas. A gente faz uma análise das empresas e depois a gente vê qual que é a melhor planilha ou qual planilha que se encaixa para aquela empresa. Certo. A gente quer saber também qual que é a importância da contabilidade para o teu negócio, se ela é pontual para você conseguir realizar as atividades ou se talvez você conseguiria se não precisasse da ajuda dela. Então, como eu estava até comentando, tenho bastante parceiros de contabilidade, inclusive eles indicam as empresas, eles têm todo o histórico de todas as empresas, então a contabilidade é fundamental para o meu trabalho, até porque números, eu trabalho muito com números e a contabilidade consegue fornecer esses números exatos. Claro que a gente tem todo o trabalho de verificar se tudo que está lá na contabilidade é real ou não, então tem todo esse trabalho, mas a nossa base de trabalho realmente começa com esses dados que vêm da contabilidade. Certo. A gente quer saber também como é que você faz, né, o levantamento da situação da empresa, né, financeira, e como você faz para criar um plano ali personalizado assim, para a empresa específica. Então, primeiramente, o que a gente faz? Nosso trabalho de consultoria é um pouco diferenciado das demais consultorias. A gente faz visitas presenciais toda semana. Então, a gente visita a empresa. Primeira visita, geralmente vai eu, ou eu, que cuido mais da parte financeira. Então, nós temos um consultor que cuida da parte de custos e gestão, temos um economista e um estrategista. Então a gente faz uma visita e vê também qual desses consultores se encaixa mais naquela empresa. Então a gente, primeiramente, a gente faz uma entrevista com os sócios para ver qual que é a dificuldade, como eu já comentei. Então a gente não consegue trabalhar sem saber a situação real da empresa. Então a gente sempre pede pro dono da empresa abrir o jogo para a gente. A gente tem que verificar qual que é a situação realmente da empresa. Então, quando a gente começa na parte financeira para ver contratos, como é que está realmente a saúde financeira da empresa. Depois a gente parte para o custo, vamos calcular o custo. Às vezes as empresas estão trabalhando no vermelho e a grande dificuldade é saber qual que é o custo. Algumas empresas não conseguem calcular o custo, então eles se baseiam no concorrente. Só que às vezes o concorrente tem um custo menor do que ele acaba trabalhando no prejuízo. Acho que você já respondeu a próxima pergunta, que seria como é que você, como consultor financeiro, ajuda, né, os seus clientes a definir metas realistas. Acho que você já respondeu, né? Então é realmente isso. A gente pega, vamos começar
na parte financeira. Então a parte financeira a gente pega contratos de banco, como eu tenho uma vida bancária muito longa, então a gente conhece todos os caminhos para resolver. Então a gente faz esse trabalho em cima, primeiramente financeiro, como eu já falei, e depois a gente pega toda a parte de custos e analisa geralmente os últimos três anos do balanço DRE. A gente analisa esses 3 dados para ver se a empresa está saudável e o que a gente pode fazer para essa empresa lucrar mais ou reduzir o custo de uma forma que ela consiga continuar no mercado. Respondendo já a próxima também, né, porque seria como você ajuda, né, na redução de dívidas, né, na criação de um plano, né, para pagamento de dívidas, né, então acho que você também já meio que respondeu, né. Então a gente geralmente, o que acontece? A gente faz análise das dívidas que eles têm, contratos mais antigos adquiridos com taxas maiores, a gente faz uma pesquisa em todos os bancos e verifica quais são as novas linhas que tem. A gente substitui um contrato com uma taxa maior por um contrato com uma linha menor. Nos últimos, agora esse ano principalmente, nos outros anos também, geralmente os governos liberam algumas linhas específicas, que são o Pronamp, com uma taxa fixa vinculada à Selic, liberam também o tal de FGI, que é um Fundo Garantidor de Investimentos, que é um dinheiro do governo, eles repassam para o banco e o banco repassa para as empresas. Então hoje nós estamos trabalhando num cenário econômico um pouco mais difícil porque a taxa Selic está muito alta. Então mesmo um juro fixo baixo vinculado à taxa Selic acaba se tornando um juro alto e um montante final muito alto. Às vezes o pessoal não consegue calcular, hoje eu tenho, vou ter 11 meses de carência para pagar um contrato. Mas esses 11 meses de carência são cobrados juros acumulados que vão ser distribuídos nas próximas parcelas. Isso acaba encarecendo às vezes a operação dele, e se ele não souber investir esse dinheiro corretamente, quando voltar a cobrar esse empréstimo daqui a 11 meses, ele não vai ter um fluxo suficiente. A nossa orientação para essa empresa, principalmente, a gente faz contratos geralmente de 1 ano, para a gente acompanhar essa empresa, para ela poder usar esse dinheiro realmente, para ela gerar mais lucro e conseguir pagar esse financiamento quando ela começar a cobrar. Você falou sobre o governo, né? Então a gente também quer saber como é que você auxilia, né, na redução das obrigações fiscais, né, redução de impostos tributáveis, né? Então, essa parte realmente de impostos, tributação fiscal, a gente tem um apoio das contabilidades, que não é o nosso foco. O nosso foco é realmente mais na consultoria financeira, na gestão de custo, inclusive também de pessoas. A gente ajuda na contratação de pessoas, então a gente faz toda essa parte de gestão, mas a parte realmente de impostos é com a contabilidade. Certo, então a gente agradece Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Com certeza. Tu acha que esse ramo vem crescendo bastante? Você que já trabalha há muito tempo nessa área, acha que tem muita vaga, muita oportunidade? Sim, eu acho assim, o ramo de consultoria seria um braço da empresa. Eu acho que todas as empresas deveriam ter uma consultoria até para ter a visão de fora. Às vezes a pessoa trabalha 20, 30 anos na empresa, ela já está acostumada a fazer aquilo. Às vezes ela não percebe que está trabalhando no vermelho porque está com um custo calculado errado, ou porque ela está com uma margem errada sobre o produto. Então acho que todas as empresas deveriam sim procurar pelo menos uma ajuda, não só quando tiver dificuldades no ramo financeiro, mas para ajudar e auxiliar na gestão da empresa no geral. Exatamente. Isso, porque às vezes a empresa só procura um consultor financeiro quando ela já está com dificuldade financeira. Então o nosso trabalho também fica um pouco mais difícil quando você já está com a empresa no vermelho e você precisa, além de fazer a gestão da empresa, você precisa ajudar a empresa a sair desse vermelho. Então é um trabalho um pouco mais demorado quando a empresa já está no vermelho. Mas o ideal seria que a empresa procurasse uma consultoria antes de ela chegar nesse ponto de já estar com problema financeiro.